Sejam bem-vindos ao Realeza Podcast. Aqui desvendamos o segredo da superação, motivação, produtividade e alta performance. Eu sou o Príncipe Chitunda e, claro, estarei aqui com vocês até a consumação do século. Deixa eu dizer para vocês, é 2025, a gente voltou exatamente no mês das mulheres. E, claro, você só vai ver mulheres aqui nesse mês. É o mínimo que a gente pode fazer por elas, né? Elas são incríveis, elas são maravilhosas, elas merecem ocupar o espaço delas. E você que é homem precisa respeitar as mulheres. Tenha vergonha na cara, viu? Respeita as mulheres. Não só no mês de março, mas todos os dias, porque elas são maravilhosas e incríveis demais. Eu não vou perder tempo hoje, porque eu tenho umas convidadas incríveis e a gente vai fazer um pré-lançamento de livro aqui no Realeza Podcast. E esse episódio, ele é patrocinado pelo Realeza Podcast. E terá novidade a partir do próximo episódio. Mas deixa eu apresentar minhas convidadas conforme você vê aqui hoje. São 3. Pela primeira vez, o Realeza Podcast tem 3 convidadas na mesa. Isso é incrível. Eu tenho aqui a Gislaine, à minha frente. Eu tenho a Cláudia, à minha frente. E no meu lado direito, claro, eu tenho a Elaine. E todas elas são Guimarães, não é verdade? As mulheres Guimarães. Fala um pouquinho de você, se apresenta para os nossos convidados, Gislaine. Olá, meu nome é Gislaine, sou formada em gastronomia vegetariana, também estou cursando nutrição, sou uma apaixonada pela alimentação saudável, sou cristã, sou mãe de 2 lindos filhos. Um casal, né? Eu ouvi por alto, né? Exatamente, casada há quase 15 anos. Nossa, é meu sonho, hein? Meu sonho. E tem a Cláudia também. Cláudia, quem é você? Então, eu sou a Cláudia, irmã da Gislaine, sou a filha mais experiente da minha mãe, a primogênita, né? Eu tenho 54 aninhos. Meu Deus do céu, não parece. Obrigada. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou aposentada, né? Já trabalhei 30 anos na educação. Meu sonho. Fiz também já bastante coisa aí com relação à escola, educação de crianças, treinamento de professores. E agora estou descansando, né, numa chácara. Então agora a minha vida é cuidar de galinhas, plantar. Você tá vivendo o meu sonho, na verdade. Graças a Deus estamos nessa pegada aí de fazer coisas tranquilas, numa cidade também maravilhosa que é São Pedro. São Pedro. E no meu lado direito, claro, né, tem a Elaine. Sim, eu sou irmã gêmea da Gislaine, irmã da Cláudia também. Eu tenho 37 anos, eu sou formada em letras, na verdade mestre em linguística aplicada, sou professora de idiomas, no caso do inglês, mas também administro 2 lojas e primeiro, muito obrigada por receber a gente está muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouquinho dessa nova etapa aí como escritoras. Que legal. Gente, ó, elas todas são Guimarães, tá bom? Incrível, educação, né? Você falou de educação. Gente, vocês sabem que para além de empreendedorismo que a gente fala aqui, a gente entende que a educação é a única forma que a gente tem de transformar muitas vidas, as vidas das pessoas, a mentalidade, é por intermédio da educação. E a gente tem uma aqui, né, rapaz? Eu trabalho muito tempo no ramo da educação, né? Isso é incrível demais, né? Olha, a minha vida inteira foi na educação, né? Desde os 16, 17 anos, que minha mãe falou assim: filha, você não acha que você tem um jeitinho para trabalhar com crianças? E na verdade eu falava: não, mãe, acho que não. Mas como a mãe tem sabedoria e conhece a gente às vezes melhor do que a gente, principalmente quando você tá nessa fase da adolescência, que é a fase que você não sabe o que você vai fazer, né? Você tá assim, tipo, ai, será que eu faço isso? Não, eu gosto daquilo também. E eu pensava até em ser editora. Você acredita? Nessa época. Passou pela minha cabeça, porque eu sempre gostei de escrever, né? E aí foi indo. Eu falei assim, vamos ver se é isso que eu quero. E passaram-se 30 anos. Gente, é isso aí, hein? A vida é assim.
Um piscar de olhos. Um piscar de olho e, Nossa, outro lugar. e tudo acontece. Então vocês são gêmeas? Somos. A Cláudia, inclusive, foi nossa professora na segunda série. Ô, louco! verdade. Ela foi nossa professora na segunda série. Então, ela tem grande influência na nossa formação, né? A Gi, antes de Sim. ser gastrônoma, ela tinha feito letras também comigo. Então, a família gosta de Escrita, de leitura. De- Nós somos apaixonados. ensinar. Conversa. Falando de leitura, gente, o assunto que nos trouxe aqui hoje são as cartas de inspiração. É assim que fala? Sim. E tem uma palavra em inglês, como é que é? Empower. 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 É assim? Isso mesmo. Empower. E- Gente, é o seguinte. Essa família aqui, elas são escritoras. Por que eu trouxe aqui ela no mês das mulheres? Elas vão fazer o lançamento de um livro, Cartas de Inspiração. Carta de inspiração é para empoderar as mulheres, né? Empoderá-las, trazer as mulheres mais para cima, mostrar o valor que realmente as mulheres têm. As mulheres têm muito valor, não só por estarmos no mês da mulher que temos que falar isso tem que ser falado sempre, todos os dias da nossa vida. E quando a gente encontra mulheres que têm coragem, essa coragem de dizer assim, a gente precisa mostrar esse valor para as mulheres, a gente precisa abraçar. E claro, é um prazer muito grande ter essas mulheres aqui no Realeza Podcast. A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês: por que vocês entenderam que as cartas seria a melhor forma de impactar as mulheres ou identificar o valor das mulheres e levar elas mais para cima? Bom, eu vou então dar uma introdução e a Cláudia Aham. complementa. A questão as cartas surgiram, na verdade, de um movimento que a gente chama de Empower. A palavra empoderamento, ela é muito usada, né, ultimamente. Só que o nosso objetivo, como mulheres cristãs, era realmente unir outras mulheres, orientá-las através dos 8 remédios naturais, de como elas podem, tanto dependente as que são solteiras, as que são casadas, as que têm muitos afazeres, as que estão mais tranquilas, que estão aposentadas, cada uma delas tem desafios. E o nosso objetivo é unir essas mulheres. E a gente ficou pensando de que formas nós poderíamos fazer isso. E uma delas foi as cartas de inspiração. Mas esse não é o nosso único movimento para essa comunidade de mulheres. Não é o único. A Cláudia vai comentar qual foi o primeiro que a gente fez o ano passado aí. Ô, Cláudia, e aí? Então, tudo começou, era uma vez, Era uma vez. com essa questão, na verdade, tudo estava relacionado com o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos com saúde, né? Como a Elaine colocou, os 8 remédios naturais ou hábitos, como a Andrea coloca também, eles fazem parte da nossa vida, né? E ninguém pode se sustentar, ninguém pode ter sabedoria, discernimento sobre as coisas se não tiver uma vida saudável, uma cabeça saudável, principalmente hoje em dia se fala muito disso, né? Saúde mental, né? Que se a cabeça está saudável, você vai procurar as coisas melhores para colocar para o seu corpo, para que você tenha uma estabilidade no corpo inteiro e para que você dê o seu melhor. Então o poder vem daí, já tá uma dica aí do Sim. poder, né? Das mulheres. E aí no ano passado nós tivemos um contato com várias mulheres diferentes, né? Nós nos mudamos, na verdade, como família, uma parte da família se mudou para São Pedro. Conhecemos essas mulheres na academia, na igreja, em outros locais. Conversando com elas sobre saúde, nós propomos para ela alguns encontros onde nós pudéssemos conversar sobre esses elementos da natureza que Deus nos deixou, para que, ao utilizá-lo, nossa saúde tivesse mais estabelecida, né? Uma fortificada, né? E com isso nós fizemos algumas reuniões, chás. Mulher gosta de chá. Vamos tomar um chá em casa? Foi a conversa, né? Alguns encontros, nesses encontros começou essa comunidade. Cláudia, só cortar um pouquinho. A gente sentia muito essa dor das mulheres. Mas eu não sei como fazer. Ai, me sinto tão desanimada. Sozinha. Tô aqui, mas não tenho contato com ninguém. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mudar minha alimentação? Eu me sinto sozinha. E aí os chás foi como que Exato. uma resposta para essas dores que as mulheres sentiam. né? Sem contar que, na família, quem é que cuida da saúde? É a mulher. É a mulher, é a mãe, E aí a mãe é a esposa, né? Então ela que proporciona o alimento, ela que dá o chazinho quando tá resfriado. Então quer dizer que pra gente que mora sozinho tá lascado.
É mais difícil. É um É mais difícil, Quando você porque tiver tem dúvida, alguém. você liga pra tua mãe, não liga pra tirar uma dúvida. Então, Exatamente. Então, ela tem essa responsabilidade sobre a saúde dela e sobre a saúde do lar. Né? Ela que dá esse gatilho. Olha, gente, cuidado, tá frio, tem que fazer isso, ó, receitinha para aquilo, orientação para o filho, para o marido, para o irmão, enfim. Então, nós começamos esse movimento, fizemos um Day Spa, que é um dia onde as mulheres puderam estar lá na chácara onde nós moramos e participarem na prática esses 8 elementos, né, da natureza. E antes disso, nós tivemos 4 encontros, sim. né? Eu tô lembrando agora que a gente não comentou, mas a nossa mãe, Uhum. que é a nossa, vamos dizer assim, a A Guimarães inspiração, Sênior. a sênior, ela tá aqui, né? Ela tá aqui. E foi interessante que assim que a Ela gente tá aqui acompanhar a gente. tá ali, né? E assim que a gente mudou, ela ficava assim, não tem com quem conversar, vou ficar sozinha. Aí a Cláudia, nossa, juntou a fome com a vontade de comer. A gente sempre foi de unir todo mundo aqui em São Paulo, né? Que é a nossa, onde a gente nasceu. Eu falei, agora vamos fazer isso ajudando outras mulheres. Então, ela ia fazer amizades e ao mesmo tempo ia Foi dividir. tudo muito rápido, muito orgânico, assim. Quando a Sim. gente viu, já tinha uma boa quantidade de mulheres. Sim. Esses encontros estavam acontecendo, elas não viam a hora de ter sempre, que era sempre um por mês, né? Isso. E não via a hora de ter o próximo. Tava tão empolgadas, assim, que a gente falou, não, a gente precisa continuar isso. Né? Esse movimento não pode parar aí. Que aí culminou no Day Spa, né? Que foi assim uma coroação desses 4 encontros, né? Onde elas se sentiram amadas, acolhidas, cuidadas, porque, querendo ou não, mulher cuida, né? A mãe cuida, né? A esposa cuida, mas quem cuida dela, né? Para cuidar e oferecer um cuidado para o outro, a gente também tem que ser cuidada, né? Uhum. Às vezes a gente fala assim, eu morreria pelo meu filho, morreria pelo meu marido, morreria pela minha família, mas você viveria por ela? Você se alimentaria melhor por ela? Você faria atividade física por ela? Você teria o seu momento de estudo, do seu devocional, da Bíblia, para você ter mais clareza de como conduzir o seu lar pelo bem da sua família, né? E às vezes a gente faz o contrário, a gente deixa de cuidar da gente para poder cuidar do outro, sendo que como eu posso cuidar do outro se eu não tô bem, né? Eu acho que por isso que a gente se uniu e foi tão gostoso, né? E é o curioso, Chitunda, é que a gente estava aqui e a minha irmã mora na Austrália já há alguns anos. E a gente tem tanta sinergia como irmãs, porque a gente gosta de estudar, de ler, de conversar e tal, que ela também tinha um movimento dela lá. Porque assim que ela foi para a Austrália, ela sentia só. E como que ela se mantinha animada e disciplinada? Sempre ligando pra gente. Então, como é que eu me comunicava com ela? Com cartas. Então, essa tal das cartas é quase como uma metáfora da nossa relação em família. Eu sinto que existe, agora vocês falando, eu tô sentindo que existe uma sinergia muito forte entre vocês. Sim. Mas isso teve uma base. Nossa, vocês estão falando de um assunto assim, homens, vocês têm que criar comunidades de vocês. Né? A gente não tem esse negócio, elas têm spa day spa, ou que lá como é o negócio? Day Spa. Day spa, massagenzinha. Isso. E nós inventamos. Mas essa sinergia tem uma base, né? Sim. Eu acho que a mãe de você... Eu não sei se a produção depois, não sei, a produção se depois vai dar para mostrar a mãe que tá aí sentada, o mundo precisa ver, não sei se vai dar para virar a câmera. Em algum momento, sei lá, pensa aqui no que dá para fazer e no decorrer, depois vai só mostrar ele porque ela tá aqui com a gente. E ela foi a base, eu acredito nisso, né? Para que existisse essa sinergia no processo de crescimento de vocês, para que colocasse esse desejo na vida de vocês, para terem essa disciplina e entender que, afinal de contas, existem esses 8 remédios naturais, né? E esses 8 remédios influenciam no nosso bem-estar, no nosso relacionamento, na nossa saúde. Sim. E aí, a carta de vocês também fala um pouquinho sobre isso. Sim, falando assim. Eu não sabia É a nossa que... identidade, É a nossa né? identidade, né? Uhum. Até os 8 remédios naturais, eles também influenciam, tipo, aqueles negócios que falam suplementos naturais, ajudam no desenvolvimento dos nossos músculos, do nosso músculo, no nosso cérebro, né? Clareza mental. Clareza mental. As escolhas do que a gente faz é o que dá clareza. Eu que dá clareza, entendi. Eu acho que a nossa produção arranjou um método, né, Andrea, não é Andrea. A Andrea que tá na Austrália. Andrea que tá na Austrália. Minha mãe Vi Abigail, eu lembrei agora. Gaia. Ela tá aparecendo já?
ela só precisa baixar um pouquinho, né? Dá um oi aí. Olha o protagonista. Qual é essa câmera? É essa aqui, né? Oi, Dá um... gostei da mãe de todas essas meninas, né? Ainda faltando uma. Você viu, gente? Ela é a autora, Abigail, que fez com que toda essa sinergia existisse. Então, eu acho que não seria a mesma coisa se o rosto dela não aparecesse aqui. Muito obrigado, Abigail. Tchau. Ela apareceu aí. Agora vocês sabem quem é a autora de tudo isso, dessa sinergia. Mas não vamos fugir do foco, porque esse assunto de saúde, ele é muito amplo, né? E eu acho que vocês têm um movimento desse. A gente tem que depois trazer um episódio que a gente vai falar sobre isso. Ok. Sobre esses Sobre o remédios nosso naturais, trabalho, sobre o né? trabalho de você, Sim. sobre a sua empresa que é de... Sim. Gente, esse é um spoiler, tá? Ficar tranquilo, né? Agora, sobre o chá, ela já conversou comigo sobre um chá Sim. que você vai ter aí na sua casa de graça. É de graça mesmo, né? Esse fica para o próximo episódio, agora não. Tá? Agora eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês. Gente, a gente já queimou um tempinho aqui, viu como é que o papo vai muito rápido? Vai, tem assunto. O que atraiu para vocês escrever esse livro e qual foi o momento decisivo para tornar essa decisão, essa ideia em realidade? Qual foi o momento que você falaram, agora tá na hora? A Andrea, que tá na Austrália, ela sempre foi assim, que encabeçava todos os movimentos. Não, que tal a gente fazer isso? Ela é muito criativa, né? E como a Lani bem falou, a gente já tem um hábito de escrita muito recorrente, assim, de leitura da Bíblia com escrita, de journal, né? Uhum. A Cláudia também, sermões e tudo mais, a gente já tinha isso, esse conteúdo, e aí a Andrea também, né? Como a gente bem falou, a gente é muito a sinergia entre as irmãs, mesmo a André estando distante. E aí a André falou assim, foi tão bom o movimento dos 4 encontros, depois foi tão bom o Day Spa, por que não continuar? Mas como é que pode acolher e cuidar dessas mulheres, né? Como é que a gente vai poder acompanhá-las? E a Andrea sugeriu, por que não cartas? Vamos formalizar isso em cartas, para que quando elas quiserem, né, ter um direcionamento, ter uma clareza, sentir um afago, porque nós entendemos que nós somos só condutos de Deus aqui. Nós só somos instrumentos. E Deus, na sua infinita bondade, nos permitiu ser, assim, esse canal para um público-alvo, né, podemos dizer assim, de mulheres, né, mulheres que têm suas dores, têm suas inquietações, muitas vezes ali se sente sozinha, né, precisa de uma orientação, e através desse material era esse intuito, né, alcançar mulheres. E eu acho muito interessante, eu acho que agora todo mundo tá vendo aí a foto, né? Nossa, vocês aí também caprichando, mas como é que... Nossa! Cartas de inspiração. Empower Her. É assim, né? Sim. Gente, acho que quem tá me vendo do outro lado fala, o cara estudou um ano em inglês e o cara nem sabe expressão direito. Empower Her. Nossa, é muito legal. 365 reflexões para transformar sua vida. É intenso, né? A gente fala sobre tudo, tá? Fala sobre tudo. Tudo. E aí teve também o acompanhamento de uma grande produção, né? Sim, Denis. O Denis é um cara incrível, gente. Eu nem podia falar dessas cartas sem falar do Denis. Verdade. Que o Denis foi o editor que cuidou do meu livro e cuidou das meninas também. E o cara é sensacional. É de Deus. É de Deus. Até você que sonha fazer um livro e, tipo, não tem por onde começar... O Denis, ele é um cara que não só vai diagramar o seu livro, ele vai abrir a sua mente, ele vai trazer ideias maravilhosas. É muito então, generoso, eu acho que é muito... É justo falar sobre esse cara aqui nesse episódio. Então, Denis foi um dos responsáveis para que essa obra se tornasse realidade. Que Deus continue abençoando esse teu trabalho, esse teu ministério. Isso é um chamado para você também, né? É o seu propósito, lindão. Seguindo aí no Rio Grande do Norte. Beijo grande do Príncipe Chitunda, se cuida lá. Deus une propósito. Deus une propósito, é verdade. Tem uma outra pergunta que você falou de desafios, né? As mulheres em si, elas, há muitos anos para trás, acredito que as mulheres tinham muito mais dificuldades em se posicionar, né? E acredito que de lá para cá, a sociedade está entendendo que afinal não é sobre ser homem e não é sobre ser mulher. Todo mundo pode, né?
só precisa ter vontade. E vocês acredito que tiveram muita dificuldade. Como vocês conseguiram superar essas dificuldades? Eu acredito. Eu vou responder a tua pergunta, mas antes disso, eu acho que é importante reforçar o que significa empoderar. Que empoderamento é esse? Da onde que ele surge? Porque a concepção das pessoas às vezes é muito errônea. E às vezes as pessoas olham pra gente e falam, nossa, como consegue, né, com 2 filhos, escrever Elas são tantas cartas?" empoderadas, São né? empoderadas essas mulheres. E na verdade o poder não é nosso, né? Nós entendemos que Deus empodera pessoas para cumprir o propósito dele. E aí quando você se coloca em disposição, ele te usa. Mesmo quando você fala assim, não dou conta. Né? Teve um momento lá que eu estava escrevendo e falei, Senhor, eu não dou mais conta. Não, será que é isso? E ele dá clareza, ele dá discernimento. E eu acredito que essa é o grande diferencial. Entender da onde vem o poder. Quando você entende o poder, da onde que vem, você sabe onde buscar quando você se sente fraco e cansado. E o empoderamento que vocês dizem das mulheres, que não é feminismo, né? Não Fala é para o povo aí que não é esse negócio, não. É totalmente diferente. É um poder de Deus e é porque as mulheres realmente elas precisam e eu apoio isso, né? Homens e mulheres Homens e precisam. mulheres precisam, né? Não, eu falo mulheres porque há muitos anos atrás era um machismo, né? Que é Sim. só o homem, é só o Sim. homem. Então o homem já brilhou muito. Eu não tô dizendo que homem não pode brilhar, porque a gente precisa também, né? E também não tem a ver, Ashton, com a ideia de que eu dou conta de tudo, porque a gente tem essa dor assim de, não, eu dou conta de tudo, eu dou conta dos filhos, eu dou conta do trabalho, eu dou conta e eu não vou deixar nenhum prato cair, mas os pratos caem. E tem algo que eu aprecio muito, e o homem não tem essa qualidade, gente. A mulher, ela dá conta de fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro quando eu era menor, a minha mãe tava a lavar roupa, tava a fazer a comida, tava a limpar a casa ao mesmo tempo e tudo dava certo. E eu quero ver qual é o primeiro homem que dá conta dessa parada. Acho que Isso. um dos remédios é a confiança em Deus. Sim. Então, essa parte, ela é como que fosse a base para as outras, Sim. né? Quando ela fala de segurar os pratos, quem está, na verdade, com os palitinhos nas mãos não somos nós. Né? Deus nos ajuda, né? Nos dá essa força, né? Esse entendimento, essa clareza, essa agilidade, né? Essa ginga das mulheres, para que elas possam, da melhor forma, equilibrar as coisas. Mas quantas e quantas vezes a gente não deixa os pratos caírem? Exatamente. E tá tudo bem. Volta para a base, né? Volta para aquele que realmente tem o suporte de tudo e ele vai te fortalecer. Se você caiu, levanta. Tem até um devocional desse, né? Você caiu, não vai permanecer caído por conta disso. Levanta, né? Deus te dá a mão, te segura e fala assim, eu te ajudarei. E aí você continua. E isso é no dia a dia. Por isso que são 365 dias, porque não é de uma vez só. Cada dia né? E não é você sobre tem a gente, né? Sobre o Deus que nos rege, né? Exato. Porque aí quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu reconheço das minhas limitações, de que Primeiro nem sempre eu passo. consigo dar conta de tudo, e reconheço que a força vem de um poder do alto que é de Deus, aí sim as coisas passam a ter sentido, a gente passa a ter mais clareza, e a gente passa a ter mais confiança nesse que tudo pode, já que eu não posso, né? Gislaine, cada carta, ela tem uma história, não é verdade? Sim. E qual foi a história que realmente mexeu profundamente com vocês? Ai, Difícil, né? difícil. Você vai ver lá, eu acho que foi uma das que escrevi mais. Eu tenho no mínimo umas 100 cartas ali. Tem Qual- mais, ela tem mais, né? ela Mais tem de mais. 100. Ela fala muito. Então, para você falar uma, é muito difícil. E uma que eu me recordo muito bem agora, nem é minha, é dela. Que é a da bagagem. Tirar a mochila e dar para alguém. Nossa, é isso que a gente faz quando a gente encontra um apoio, quando a gente encontra alguém que nos segura, que nos Sim. acolhe. E uma coisa acho que é interessante, eu gosto de pensar assim, você deve ter um livro que você já leu e depois você voltou a ler. A sua percepção do livro muda, não é? Sim. Assim, com a Bíblia, com a gente também não foi diferente. No processo de escrita, a gente, se você me perguntasse, por exemplo, semana passada eu ia falar uma carta, hoje eu falaria outra, porque cada momento que a gente está vivendo, o nosso olhar muda. Sim. Então, é meio que vivo, assim. E é tão lindo esse processo das cartas que a gente, como tem o hábito de sempre ter coisas anotadas, nesse movimento da gente
da escrita, aí eu peguei meus cadernos que eu tinha, de muitos devocionais que eu já tinha, né, feito mesmo, escrito, algumas reflexões que o Senhor tinha me dado, e como é um bálsamo quando a gente lê essas reflexões, fala assim, uau, Senhor, acho que o Senhor me pediu para escrever isso lá, porque eu precisava ouvir isso hoje, sabe, esse tipo de processo. Então, tem uma das cartas lá que eu comento, né, que eu pedi a Deus força para entender qual que eram os planos dele, porque tinha passado um processo muito difícil ali, eu acredito que era até no trabalho, e aí por isso eu escrevi, e eu coloco nessas cartas dizendo que o Senhor, ele nos levanta muitas vezes para situações dolorosas da nossa vida, né, e ele me permitiu ali naquele momento escrever, para que não só eu pudesse depois recordar, mas pudesse ser boca para aqueles que também estão sofrendo essa mesma dor, e às vezes estão silenciados. Então, tenho acho que 2 cartas minhas que eu comento um pouco sobre isso, né, de que a nossa dor, o momento de dificuldade hoje que nós estamos passando, é Deus nos permitindo, né, ser levantados numa situação de dificuldade, para que a gente possa ser agora a boca dele, testemunho vivos dele, Para outras para pessoas. outras pessoas que estão passando pela mesma coisa e estão silenciadas. Isso é muito legal. Acho que é até uma dica para qualquer homem ou mulher que esteja nos ouvindo. Faça registro disso. O journaling, que é nada mais é que o seu estudo da Bíblia que você registra, ele é como se fosse o seu próprio devocional. E é importante fazer isso porque a gente consegue ter mais clareza do que a gente está passando, a gente consegue ouvir. Deus vai falando com a gente, dando mais discernimento mesmo. E quando, como a gente falou, mais pra frente, quando você for olhar, falar, nossa, eu passei por isso, nossa, eu não me recordava, né? Então, esse exercício é importante. Ah, mas eu não gosto de escrever. Grava no áudio, faça um vídeo, mas registre os momentos da sua vida, porque tudo isso é uma lição que você pode passar para seus filhos, pode passar para alguém que tá passando, e a gente esquece, né? A gente tem mente, memória curta, né? A nossa mente, ela é boa para pensar e ela é ruim, às vezes, de decorar o que a gente pensou de ideia no momento. Por isso que tem Sim. aquela frase que diz, você pensou, bota no papel. Você Exato. pensou, bota no papel, porque você pode pensar algo que ninguém mais na humanidade pode chegar a pensar. Exatamente. Então é importante a gente registrar Registrar. tudo, né? Uhum. O que vocês esperam de transformação para cada pessoa que tiver contato com essas cartas? Ai, vai, Gi. Eu espero que realmente seja assim um divisor de águas, porque muitas dessas cartas foram um divisor de águas para minha vida espiritual, como mãe, né? Porque os filhos não vêm com manual, né? Como esposa, com as várias vertentes que nós temos. Então eu espero que esse material seja realmente um divisor de águas. Não porque a Gislaine escreveu, não porque a Elaine escreveu, a Cláudia, né? A Abigail, a Naomi, mas porque a Andréia, mas porque Deus nos permitiu, a graça, a misericórdia dele nos permitiu ser usadas para comunicar mulheres, homens, mulheres, pessoas que tiverem contato com esse material. Eu também espero que motive, assim, porque é tão gostoso quando você recebe uma carta de alguém, quando você recebe um alento. Eu acho que hoje, ultimamente, as mulheres se sentem muito sobrecarregadas e sozinhas. Eu falo assim, eu sou solteira, mas eu conheci muitas mulheres casadas que se sentem sozinhas também. Então não é uma questão de ter alguém do lado, mas eu acredito que é essa necessidade de ter um guia, um apoio, um auxílio, né, de amigas por perto. Então eu espero que elas se sintam parte dessa grande comunidade, que elas não estão sozinhas, se sintam abraçadas. Eu acho muito legal esse negócio de cartas. É algo que eu gosto bastante, né? Eu acho que até hoje eu gosto de fazer cartas. Para quem é muito próximo de mim sabe que recebe cartas, assim, eu acho muito legal. E as cartas, inclusive, que eu mando para as pessoas, eu não digitalizo pelo computador. Eu pego a canetinha, eu vou naquela moda antiga. Exatamente. Chega a pegar a vela e fazer aquele... Se pudesse, sei faria. lá, né? Tem aquela experiência de soltar. Gente, não percam essas práticas. Manda carta para sua amada, para o seu pai. Presta atenção, ó. Essa câmera tá virada para mim, né? Presta atenção você que tá em casa. Quer ser moderno demais, porque se a gente... gente precisa de gente. E esse afeto das cartas, pegar uma cartinha, pegar uma florzinha, aquela flor que daqui 5, 7 dias ela vai estragar, é algo que marca a vida da pessoa. O melhor presente não é só levar o iPhone para a pessoa, não é só coisas materiais caras. Essas coisas antigas, muito simples, aquela carta feita à mão, nossa, ela marca a vida da pessoa.
Volte a essas práticas antigas, por favor. Vamos voltar um pouquinho lá para trás, porque estamos a ser menos felizes, né? A gente não entende que gente precisa de gente, por amor de Deus. E tem algo impressionante que eu quero falar para essa galera. Essas cartas que vocês fizeram, elas alcançam todas as idades, não é verdade? Tem a Naomi que tem 17, 18 anos. 18. Tem 18 anos. Tem a Gislaine e a Elaine, que são gêmeas, que têm a mesma idade. Tem a Cláudia, que é um pouquinho mais velha que as duas gêmeas. Tem a mãe. A Andrea, que é Tem a Andrea ainda. A Andrea é mais velha de você. mais Não, nova. a Andrea tá no meio. Também. E depois tem a mãe. Ô, louco. Então, quer dizer, os homens também podem ler essas cartas, não é verdade? Você quer deixar a gente pra fora? Não. Os homens podem ler também essas Claro, cartas. Com certeza. Devem ler. Né? Homens, essa carta é pra vocês, não importa a sua idade. Mulheres, essa carta é pra você, não importa a sua idade. Sabe por quê? Tem o linguajar de adolescente, tem o linguajar de jovem, tem o linguajar de todas as idades. Então essa carta, ela foi feita especialmente pra você. Não perca a Exatamente. oportunidade de ir buscar mais um pouquinho, procurar saber um pouquinho mais, adquirir essa obra, porque vai impactar o seu coração, não é verdade? Tanto vai se identificar, porque que homem não tem alguma mulher na sua vida? É pra ser mais carinhoso também, tá muito grosso nos últimos Pode ser a dias. sua mãe, pode ser a sua irmã, pode ser a sua É. namorada, a sua filha, mas as mulheres, Então, com certeza, estão ali junto. Sim, Então, se ele quer conhecer um pouquinho mais da mulher, leia. sim. Se ele não já conhece o suficiente, mas ele quer entendê-las, leia também. E depois, eu não sei, né, mas depois de entender, acho que entender homem também é difícil, né, mas entender mulher também é um pouquinho difícil, né, acho que vocês já ajudam, essa parte, né, vocês já ajudam por intermédio dessas cartas para facilitar Ajuda. um pouquinho Sim. o sistema, não é verdade? Pede ao certeza. Senhor que ele vai te dar clareza. O poder vem dele. O poder vem dele, né? Se você pudesse escolher uma mulher específica para receber essa carta, quem seria? E por quê? Cada uma de vocês vai escolher uma mulher para direcionar essa carta. E por que você direcionaria essa carta? Eu vou começar pela Elaine. Eu vou dizer que essa mulher tinha que ter um perfil similar ao meu. Se você é solteira, às vezes se sente sozinha, se você busca a orientação de Deus do que você quer fazer na sua vida, se você deseja uma intimidade com Deus, quer crescer espiritualmente, quer desenvolver mentalmente também, né, nas escolhas que a gente faz diariamente, mas precisa de um empoderamento divino, essa carta é para você. Então, assim, a gente buscou ser o mais transparente possível. Tem cartas ali inéditas, tem coisas que eu nunca, acho que nem minhas irmãs leram lá dos meus devocionais e estão lá. Então, se você tiver curiosidade, vai ser muito legal. Cláudia. Então, no meu caso, eu acredito que quando eu estava escrevendo, a gente ora quando escreve as cartas, sabia? A gente ora antes, ora depois e durante. E quando eu estava escrevendo, eu fiquei imaginando aquela mulher que não sabe como lidar no serviço com algumas relações. Tem dificuldade com o chefe, ou com a pessoa com quem é subordinada, ou com os amigos mesmos. Porque 30 anos trabalhando com pessoas, a gente passa por muitas questões das relações. Fiquei pensando também naquela pessoa que na sua família tem alguém difícil também de lidar, né? E lá nas cartas, pelo menos nas que a gente não conhece todas as cartas umas das outras, não. Viu? A gente vai ver depois. Sim, Porque cada uma escreveu a sua no seu cantinho. Sim. Exatamente. Ó, senhor Dede, você sabe todas Ele já, né? ele sabe todas. Mas as cartas que eu li delas e que eu escrevi foi pensando nessas mulheres que têm essa questão das relações, tanto de família quanto do trabalho, e também que não sabem o poder que elas podem encontrar em Deus, porque foram escritas de madrugada, nas nossas intimidades, momentos de intimidade com Deus, e lendo a palavra. Então, foi ali que a gente encontrou forças. Então, que sirva de exemplo, né? Você tinha perguntado do objetivo, né? Uhum. Que sirva de exemplo para que elas também possam falar, puxa, eu também posso fazer isso. Né? A distância entre eu e o poder está nos joelhos. Apenas ajoelhar, né? E pedir e dar-se-vos-á. Então, acho que essas mulheres que carecem desse poder e que têm essas dificuldades nas relações, para mim, seriam as mulheres chaves para este livro. Entendi. Eu vou pegar o meu perfil. Pelo teu perfil. Mãe, né, de 2 filhos pequenos,
são agitados, muitas vezes pede clareza de como conduzi-los, como orientá-los, como conduzir num mundo com tanta avalanche de informações, uma mãe que às vezes se sente perdida, que entra no banheiro, você que é mãe, que se identifica comigo, para tirar um descanso, para respirar e falar, Senhor, por onde eu vou? É para essa mãe, essa mulher atarefada, que busca clareza de como conduzir o seu lar, de como honrar a Deus com a sua família, que seu ministério muitas vezes é em casa, em tarefas que parecem ordinárias e simples, como um lavar de louça, e se acredita que o poder às vezes só está naquela mulher que está no Instagram, ou naquela mulher que tem um trabalho fora, ou algo do tipo, e vê muitas vezes como sua atividade ordinária como algo sem importância, mas há poder nisso, você vai ver lá, tem cartas falando sobre isso. É para essa mulher, para ela entender que o poder dela não é sobre as circunstâncias que ela está. O poder dela está no Deus a quem ela serve. E ela, buscando intimidade com esse Deus, o poder está disponível a ela. Eu ainda não li essas cartas, mas aí eu já senti um pouquinho. Aí eu vou falar que se eu fosse a Naomi, eu tenho 18 anos. Você é adolescente. Você que precisa se encontrar com Deus, você que está confusa, não sabe o que você quer. Pare um pouco, lê essas cartas. Deus quer falar para o seu coração, quer dar um direcionamento melhor para você. A nossa vida de adolescente, ela é muito para aqui, para lá, a gente não sabe o que quer. Mas Deus tem um propósito e um chamado para você. E às vezes você não sabe, não importa a sua idade. As escolhas, elas começam quanto mais novas, melhor. A vida segue para frente. Então você, que é adolescente, é para você. Pare um pouco, se conecta com a gente e vamos para cima. Deus tem um propósito para nós, não é verdade? Amém. Sim. Eu não sei se eu falei legal para É isso adolescente. mesmo. É isso mesmo. Sabe por que eu falei no lugar dela? Eu amo adolescente. Adolescente, ele tem um mundo que as pessoas não entendem. E às vezes as pessoas não entendem os adolescentes. Então o que acontece para você entender adolescente? Entra no mundo dele e seja um adolescente junto. Você vai entender por que ele é fora da curva. Você que é adolescente, beijo grande, eu te amo. Eu amo, realmente eu amo. E eu quero fazer uma pergunta que hoje é um problema no Brasil. Vocês são mulheres negras. E as mulheres negras, elas têm uma dificuldade um pouquinho maior. Mas, cara, eu falo assim, vocês tiveram uma coragem de falar assim, e vocês não se levantaram para falar, não, vamos trazer o empoderamento da mulher negra. Não foi isso. Vocês falaram assim, nós vamos trabalhar para ajudar a mulher. Não importa quem seja. Né? Não importa quem seja. E vocês sabem que ainda tem aquele negócio na sociedade que, quem está escrevendo? Mas vocês se levantaram e vocês disseram, não quero saber. Isso afetou na vossa tomada de decisão, no vosso posicionamento, sabendo que isso existe? Então, essa é uma questão que a gente lida o tempo todo, né? Desde quando você é pequenininha, que você acha que é igual a todo mundo, e alguém te fala, não, mas você não é igual a mim. E daí você fala, é mesmo, então não sou? Porque no tratar, no pensar, você acha que todo mundo pensa igual a você, que todo mundo age igual a você, até te dizerem que não, que você é diferente, né? E quando a gente, enquanto família, você passa por essa etapa e você tem a sua autoestima falando, não, eu sou filha de Deus, né? Eu tenho o meu valor, eu posso ser diferente da outra, do outro, mas eu também sou importante, eu também tenho algo a contribuir, e isso tá tranquilo se os outros não pensam assim. Quando você chega nessa fase, nessa etapa da vida, eu digo assim, né? Que comigo aconteceu muito cedo, na pré-adolescência. Não, antes, na pré-escola. Tinha 5, 6 anos, a época que caiu a ficha de que era assim que funcionava a coisa. E é dolorido, mas quem não, depois de uma dor, também não se autoafirma, não é isso? Então, para nós, enquanto família, e a união da família fez muito com que nós nos olhássemos com um poder também de não nos acharmos menosprezadas quando ouvirmos algo que fala assim, não, mas você é dessa cor, vocês não pensam muito bem, ou então vocês são um pouquinho abaixo da média, sabe? Qualquer coisa de inferioridade. Da cor da pele. Né? Exato. Então, enquanto família, a gente tem esse apoio,
essa conversa, essa união e tudo mais, e ainda a família cristã que tem uma coisa a mais ainda, né? É tão interessante Acima. isso, Chitunda, porque isso não é verbalizado, isso é sentido. Essa questão da sinergia é muito forte mesmo. Porque muitas vezes a gente pode passar, e até hoje a gente passa, por questões complicadas com essa questão de Racismo do mesmo. racismo mesmo, mas ter esse apoio da família e crermos num Deus que é soberano Que não faz acepção não faz de acepção de pessoas, é o que faz a diferença para nós nos posicionarmos em cada uma na sua função, cada uma no seu campo de atuação. Na Ter sua face da clareza vida. de quem você é, né? Ter clareza de quem você é, que Uhum. independe da cor da tua pele, né? Do seu chamado, né? A gente tem... agradeço muito a Deus por vir de uma família cristã, né? Na verdade, na nossa educação, só minha mãe era cristã na época, né? Meu pai, a gente já era adulta quando meu pai se converteu. Então, essa formação dela de nos orientar de que quem você é, você tem um chamado, você tem um propósito. É claro que conforme nós fomos amadurecendo, esse chamado, esse propósito, foi ampliada a clareza sobre. Mas a todo momento, então, mesmo que alguém viesse falar, tudo bem, mas desculpa, acho que quem tá errado é você. Eu sei quem eu sou, eu sei filha de quem eu sou, e eu sei a quem eu vim nessa terra, eu não vinha por acaso. Então, esse empoderamento, acho que antes de falarem que existia a palavra empoderamento, né, ser algo tão... A gente já tinha vivido e visto na minha própria mãe, né, nas relações dela, na postura dela, né, no tratar, orientar como deveríamos lidar nas dificuldades no colégio. Então, isso foi algo que organicamente natural foi acontecendo, E o né? compromisso com excelência. Exato. Tudo que a gente fazia. Fazer Tudo. muito bem, né? Muito bem. Assim, não há quem. Tanto a Cláudia, que foi nossa professora, eu vou reforçar. Eu era novinha, tá, gente? Mas ela se posicionou como exemplo para nós, porque ela era mais velha, né? E quando se fala excelência, eu não sou melhor do que ninguém, mas no que eu vou atuar, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, esse já vem de casa. Já, né? Só complementando, no livro, eu acredito que o que a gente posicionou não é o que a gente tem de diferente, mas é o que nos une. Né? Não importa se você é do Japão, se você é da África, ou, né, de qualquer país da África, ou se você é lá da Austrália, se você é dos Estados Unidos, a idade, se você é mais velho. O que nos une é maior do que nos separa. Exatamente. Ô, louco, essa parte, né? O que nos une é maior que nos separa. E olha, já vou ter que colocar um spoiler. Eu não ia comentar, mas nossa ideia é fazer no próximo ano um novo devocional com mulheres, 365 mulheres ao redor do mundo. Então a gente já tá com um movimento aí de umas 20, 30 mulheres de diferentes lugares. Brasileiras, estrangeiras. O livro também vai ser lançado. Angolana, será? Tem Angola já tem Angolana, de Guiné-Bissau, australiana. A gente sempre tá me perguntando da nossa bandeira. Este devocional, inclusive, vai ser lançado também na língua inglesa, né? Que então, legal. É realmente para alcançar mulheres, não para dividir-nos, mas nos unirmos. Gente, você entendeu que tá em casa, né? Cara, e o que me admira em vocês, eu aprecio, nunca falta sorriso no rosto de vocês. Não. Viver a vida e levar a vida com leveza. Eu fiz essa pergunta porque é muito interessante. Recentemente eu fiz uma temporada no Nordeste e algo assim muito simples aconteceu. Eu cheguei e eu tava andando muito de gravata, terno, porque eu sou palestrante e tava intenso, era 3 por dia e você não tem como se desfazer das gravatas. E quando você tá na gravata, a galera respeita, né? E aí um outro dia eu disse, pô, eu vou sair hoje de um shortzinho, um chinelo e quero também ficar deserto, tem muita praia e tal, daqui a pouco você caminha daí por aí. E chegou meio-dia, eu tava com fome. E eu não conhecia a região. O Recife é uma das capitais gigantes aqui do Brasil. Eu perguntei para um senhor, eu disse, sabe onde fica um restaurante aqui? Ele me disse assim, aqui tem 2, mas vai nesse aqui, porque o outro você não vai conseguir pagar. Eu disse, caramba, eu não vou conseguir pagar, como assim? Nossa, essa comida deve ser 7 mil reais, sei lá. Eu não consigo pagar. Em dólar, né? Em dólar, sei lá. E o que acontece aí é que, tipo, a pessoa olha, ele já
inferioriza, já julga, já inferioriza. E eu disse pra ele, caramba, eu vou. Eu disse, qual é o restaurante? Ele disse, acho que é Coco Bambu, sei lá. Eu disse, mas quer saber? Eu queria uma comida caseira, um arroz e feijão simples aí. Eu vou comer lá mesmo agora. Eu fui, eu voltei, encontrei ele. Eu disse, o que fez pensar que eu não conseguiria pagar? Entendeu? Aí ele já disse, não, desculpa, aí disse e tal. Então é por isso que eu fiz essa pergunta. E, na verdade, existe essa dificuldade que a mulher negra, o homem negro tem que fazer 4 vezes mais, 3 vezes mais para conseguir se destacar. E eu admiro muito essa atitude, essa iniciativa que vocês tiveram. E eu já parabenizo, né? Porque precisamos de coragem, né? As mulheres em si precisam coragem, as mulheres negras precisam muito mais coragem ainda. E eu tenho a certeza que essa obra vai impactar, não vai impactar raça, essa obra vai impactar mulheres, vai impactar seres humanos. E se for impactar a raça, que seja a raça humana. Ótimo, ótimo. A gente está indo para o final, tá? Mas ainda tem algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês. O papo é muito legal e passa tão rápido. Né? Passa mesmo. Passa tão rápido. E é bom, porque a gente não pode entregar tudo aqui, tá louco? Tem que deixar. Gostinho de quero mais, né? Gente, é o seguinte, por que as pessoas são escritores? Por que é importante você comprar esse livro? Porque só eu falar em um podcast, eu falar para uma pessoa não é o suficiente. E a gente só escrever toda a ideia que a gente tem em um livro também. Vamos fazer livro de 1000 páginas? Não, gente. Você vai ficar cansado de ler. Então, uma obra puxa a outra. Você comprando essa obra, você está impulsionar para que a outra obra seja possível. Então, você precisa fazer parte desse movimento, impulsionar as escritoras, dar força a essas mulheres, comprando um livro, 2, oferecendo para sua mãe, para sua esposa, para sua namorada. Isso vai fazer com que elas consigam desenvolver essa energia, fazer com que a próxima obra seja realidade. A Elaine já deu o spoiler, então, cara, você vai ouvir uma carta vindo da Austrália, da Guiné-Bissau, da Angola, claro, do Brasil, entendeu? Faça parte desse movimento. Compra 1, compra 2, compra 3, ofereça. Vamos fazer esse movimento chegar ao máximo número de pessoas possíveis, combinado? Isso Obrigado por mesmo. você aceitar que está do outro lado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é muito importante, e eu vou ler aqui. Se cada uma pudesse deixar uma frase de impacto do livro para motivar quem está assistindo esse podcast, qual seria? Vocês vão deixar uma. Cada uma de vocês vai deixar uma frase que está dentro do livro para essa pessoa que tem. Eu vou falar a primeira, que é a que veio na minha mente. Tá bom. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Arrasou. Ela arrasou. Gislaine, qual é a sua? Eu tô lembrando de um devocional. A frase que veio vai ter que comprar pra saber. Não se distraia. Nossa, vocês estão só muito assim, curtinha, meu Deus do céu. Eu já sei que a Cláudia vai fazer diferente. Cláudia, não Eu tô pensando. Tô pensando pra não igualar. E isso é legal, sem te cortar, porque essas não são tão estratégicas, eu já sou tão pouquinho, a pessoa vai falar, ô louco, o que é que dizer, uai? Vai ter que comprar o livro pra ler. Vocês são vendedores, você. Cláudia. Olha, tem uma parte do livro, acho que é no começo e no final também, porque a Andréa, ela fala muito bem disso, né? A nossa suficiência vem do alto. Então, tudo bem você não se sentir capaz, né? Porque às vezes você olha assim, nossa, essas mulheres estão escrevendo, estão fazendo isso, mas eu não sou assim. Ninguém é, na verdade, né? Por isso que o empoderamento, ele vem para isso mesmo. Porque se eu achasse que eu tenho condições de fazer alguma coisa, eu não iria buscar lugar nenhum, né? Não iria precisar de ajuda de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém. Então, a nossa suficiência vem do alto. É a frase que eu deixaria para que as pessoas, de qualquer situação que está passando, de qualquer nível qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pudesse saber que ela também pode chegar lá. Ela também pode chegar lá, né? Se for para a honra e glória de Deus, e ela colocar nas mãos de Deus e buscar dele, ela chega lá. Então, nossa suficiência vem do alto.
E também eu quero que você entenda uma coisa, não entregue a sua responsabilidade para Deus, faz a sua parte. Sim. Com Deus não certeza. vai fazer para você o que você pode fazer. Então não fica aí no teu cantinho, ai, joelho no chão, meu filho, minha filha, vai para cima. Deus vai fazer até onde você não Aí tem que entrar igual Neemias. É uma outra que tem lá, tá? A história de Neemias, a gente coloca isso lá. Ele orava e trabalhava. Ele tava lá É desse jeito, na mão, isso precisa mesmo. ser desse jeito. E a gente tá bem quase no final, eu quero falar uma coisa para você que tá em casa. Você que gostaria de participar em um podcast, você que gostaria de gravar um podcast, você que tem ideia de criar um podcast, deixa uma mensagem aqui, a gente vai ajudar você. A gente tá aqui para ajudar a realizar o seu sonho. E às vezes você quer contar a sua história, você quer falar sobre o seu negócio, você quer trazer um insight diferente em algum podcast, a gente tá trazendo oportunidade para você. Então, se você tem esse desejo, deixa a sua mensagem aqui nos comentários, diga eu quero, e a nossa produção vai entrar em contato contigo, a gente vai trocar uma ideia com você, vai te orientar, vai fazer uma consultoria de graça. Claro, o que o Realiza Podcast não faz por você, né? Meu Deus do céu, uma consultoria grátis para você gravar o seu podcast aqui no estúdio maravilhoso, sensacional. Participar do Realiza Podcast de forma aberta, tranquilo, de forma gostosa. O nosso estúdio aqui maravilhoso. Então deixa a mensagem aqui que a gente vai entrar em contato com você, entendeu? Então é uma oportunidade, foi lançado, não deixe para depois. E a gente está chegando no final. Eu vou fazer aquela pergunta que eu falei para vocês. Todo mundo que passa aqui no Realiza Podcast, ele responde essa mensagem. E como vocês três vão precisar responder, claro que as duas já vão pensar. Mas eu vou escolher uma pessoa que já vai responder de primeira. Aí, A mais velha que ela é. Claro. Claro, né? Acho que ela não tem muita como tem experiência. duas da mesma idade, né? Aí Faz não tem como. sentido. Quem é a primeira entre as duas, mãe? Ai, 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 ai. A Sukuyang, eu não sei quem é. A mãe não ajudou. Não ajudou, mãe. Valeu, mãe. Então, mas vamos dar prioridade, né? A Vamos mais dar velha. prioridade. A mim? gêmea Vamos mais dar velha. prioridade A gêmea. a gêmea, né? Vamos dar prioridade à gêmea. Então vamos dar prioridade a Elaine. Elaine, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Nossa, profunda, né? Você pode falar de novo? Me perdi. O que precisa acontecer para fazer Elaine, valer a O que vida? precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Eu não tenho como fugir da palavra propósito. Há muito tempo eu li o livro chamado Uma Vida com Propósito, né? E aí eu entendi por que eu fui criada, por que Deus me fez, né? Por que existe um Criador. Eu não sou o foco. E quando a minha vida glorifica o nome dele, eu entendi que a minha vida valeu a pena ser vivida. Valeu a pena. Uhum. Então é sobre ele. É sobre ele. Não é sobre mim. Cláudia, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivido? Bom, como você sabe, eu tô morando numa chácara, né? E lá meu marido falou assim: agora você tá tranquila, porque você já teve um filho. Dois. Tenho dois, né? Você escreveu um livro e você plantou Uma uma árvore. árvore. Então, eu acredito que o que a gente deixa, né, para os outros é o que vale a pena, porque o livro você deixa, os filhos também você deixa para a sociedade, né? Como é que você criou seus filhos para a sociedade? E a árvore, Pra mulher dele, né? a árvore você também plantou lá para que ela dê frutos para a sociedade. Então, aquilo que você dá para a sociedade faz com que a sua vida tenha valido a pena. Sua Gostei dessa passagem aqui. reflexão, hein? Gislaine, Ficou melhor para quem falou primeiro, não para quem falou por último. Mas tudo bem. Eu vou colaborar com a fala das duas. eu vou te perguntar como se você não tivesse ouvido ainda. Tá bom. Gislaine, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? A gente tem que impactar a vida de outras pessoas. Se você passou pela vida sem impactar na vida dos outros positivamente, porque não existe uma forma de você não impactar. Ou você impacta positiva ou negativamente. Ou negativamente. Então,
Para valer a pena, você tem que ter impactado positivamente. E para impactar positivamente, ninguém dá aquilo que não tem. Precisa da condução que vem do alto. Precisa de poder. Precisa de amor. Precisa dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito vêm daquele que tudo pode, né? Que nos criou e nos formou para isso, para a glória do seu nome. Amém. Por isso que nós alcançamos para transformar. E o nosso lema, o nosso maior objetivo que a gente diz é alcançar para transformar é exatamente sobre isso. Às vezes você não sabe o que é propósito, você não sabe qual é a sua missão, você não sabe qual é o teu propósito, o teu dever como ser humano, como pessoa. Então, por isso que a gente quer te alcançar. Eu até passei aqui de tanta empolgação no nosso programa, eu nem te falei o mínimo que você tem que fazer. É curtir, é compartilhar, é deixar sua opinião aqui nos comentários. Gente, você viu, eu passei aqui o podcast completo, eu não pedi para você se inscrever e compartilhar. E claro, você tem algum amigo, alguma amiga que provavelmente precisa de ouvir isso. E eu não conheço ela, que conhecer você. Por que não partilhar com ela? Pega esse link em menos de 1 minutinho, compartilha com ela. E aliás, quando você fazer isso, o algoritmo ele vai entender que esse conteúdo é importante, precisa alcançar muitas pessoas. E eu não consigo fazer isso. Você que está em casa é o único, é a única que tem o poder de fazer isso. Então, se você curtiu do nosso bate-papo, já compartilha, já curte, já ativa o sininho para receber a notificação dos próximos episódios. E antes da gente terminar, meu povo, quando é que será esse lançamento então? Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nós também estamos Vai ter ansiosos. físico, vai ter o físico, vai ter o digital, que é o Kindle, o tablet, o celular. Quando vai ser esse lançamento? E já aproveita a produção, coloca a imagem na tela enquanto elas falam desse lançamento, gente. Quando será esse lançamento? A gente vai falar. Vai ser pela Amazon. Aham. Você pode. Posso deixar depois o link para você Isso, colocar. para Amazon. Na Amazon acho que encontra o Kindle, né? O físico também? Exatamente. O físico. Não, você pede pela Amazon e o físico chega na sua casa. Chega na sua casa. Chega na sua casa, Ô, bonitinho, louco. sem ter que sair de casa, nem nada. Mas vocês vão ter um lançamento, assim, tipo um evento que vai ser aonde, vão lançar lá, vão tirar Na foto, verdade, autografar, nós já tivemos registrar. um pré-lançamento Aham, online, aham. porque a Andréia e a Naomi estão na Austrália. Aham. E agora a gente vai fazer um movimento entre as irmãs. A Lani, na próxima semana, tá indo para os Estados Unidos para divulgar, né? A Andréia também. Nossa, tão Austrália. chique. Vai lançar onde? Vai divulgar onde? Miami? Miami. Miami. Aí eu vou levar uma parte do físico também. Entendi. E Segunda-feira. aqui no Brasil? Vamos falar do Brasil, gente. Onde é que será lançado aqui no Brasil? Tem algum lugar que vocês vão fazer o lançamento? Online, você compra o livro online, mas também a gente também pode. A gente também tem ele físico, né? Aham. Nós, as autoras, tem ele físico. Para quem já não tá ansioso, querendo, a gente vai ter ele físico para entrar em contato conosco. Por que eu pergunto? Porque tem aquela pessoa que ela quer pegar o livro, ela quer autografado. E sabe quando você vai tirar foto com o autor? A gente está aceitando convites também para ir Aceitando. nas igrejas, a gente prega. Ancião da igreja. Ancião da igreja, você que está em casa, você que é ancião da igreja, você que é pastor, JA. você que é líder de jovem. Agora você tem um motivo para fazer mais um JA. Você que é pastor de igreja, você que é realizador de eventos. Nós temos um trio também, tá? Tem, também né? cantamos. A gente canta. Também cantam. Então Faz um você pacote já completo. faz um pacote completo, chama elas para fazer um lançamento na igreja de vocês, para honra e para glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. E elas vão falar a rede social delas e aí depois a gente encerra. O meu é @teacherelaine. Teacher. O meu é @chefe Gigi Guimarães. Mas peraí, vamos repetir. Aonde? No Facebook, No Instagram, Instagram é Twitter. É a @teacherelaine. comunidade do Facebook. No YouTube é Inglês com a Bíblia. E é isso, só essas E tem duas. uma comunidade, Tem uma eu assisti comunidade aquela no live que vocês Facebook que foram vocês criando. podem se A inscrever. comunidade do Empower Empower Her. no Facebook. Empower Her, lá no Her. Facebook. Empower. Porra. Qual a sua rede social, Gi? A minha no Instagram é @chefe Gigi Guimarães. É isso aí. Cláudia. A minha também é no Instagram, é @Cláudia Guimarães. Cláudia Guimarães. Isso. Então, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo, foi muito legal. E obrigado por vocês terem vindo, tá?
Obrigada Foi um a você pelo prazerzaço. convite. Um prazer, foi um Receber. prazer. Nossa, que legal! Começamos o ano de 2025 em grande, gente! Você que tem a sua marca, você quer divulgar, quer fazer parceria com o Realeza Podcast, deixar aqui a sua marca para todo mundo conhecer, a gente está disponível, a gente está aberto para parcerias. Então, tá na hora de você ser parceiro do Realeza Podcast, patrocinar episódios, deixar o episódio recheado com a sua marca. A gente está aberto para isso. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai trazer e nós vamos receber também o melhor de você. É sempre um prazer ter você aqui do nosso lado, acompanhar o nosso programa. As nossas meninas maravilhosas, as Guimarães, estarão disponíveis para levar o livro até a sua casa. Então, já sabe, estaremos aqui no próximo episódio. E eu sou o Príncipe Chitunda, estarei com você aqui até a consumação do cedo. Beijo grande, até a próxima.